Usuários do transporte coletivo de Ribeirão Preto estão com dificuldades para recarregar o bilhete único. No Ribeirão Verde, os guichês do terminal estão fechados desde o início da pandemia do novo coronavírus. E é baixo o número de locais que executam o serviço no bairro. Dona Maria Ângela é diarista e depende do transporte coletivo todos os dias. São 4 ônibus para ir e voltar do trabalho, da Zona Leste à região sul de Ribeirão Preto. Mas dificuldade mesmo ela enfrenta na hora de recarregar o cartão do bilhete único. No bairro onde mora o Ribeirão Verde, são poucos locais que fazem o serviço. E os guichês do terminal estão fechados. Está fechado já tem um mês e ali no depósito eles recarregam, mas só que tem um mês que a Transerp não vem trazer bobinas para eles recarregar o vale transporte da gente. Hoje mesmo eu tive que ir no centro para recarregar, porque aqui está fora de série, a gente está abandonada no Ribeirão Verde. O cartão é a forma exclusiva de pagamento das passagens de ônibus na cidade. O consórcio Pró-Urbano tem disponibilizado pontos eletrônicos como esse, mas nem todos conseguem utilizar o autoatendimento. Uns não conhecem como o sistema fornece e outros também não sabem se é dinheiro, se é cartão, como é que faz. Seu Aparecido havia tentado por 3 vezes colocar créditos, mas só conseguiu depois da nossa ajuda. Nem todo mundo consegue. Aí um ajuda o outro e vai de jeito, não tem como. Porque é difícil. E a Transerp está muito dificultando para a gente. Os usuários ainda reclamam das condições do terminal. Os banheiros vivem trancados, o mato está alto e a iluminação é precária. À noite isso aqui vira um breu, trazendo insegurança aos passageiros. O pessoal fica com medo porque dorme muito morador de rua, entendeu? Eles acabam usando a parte de trás ali, fica perigoso até de assalto. Segurança aqui à noite fica complicado. É mato aí, como vocês mesmos estão vendo aí, ó, desse jeito aí, ó. Eles falam que é para preservar a natureza, mas deixa tudo desse jeito, ó. Um lugar desse que fez aqui, tinha que ter conservar mais, ter uma limpeza melhor. Como eles reclamam de dengue, vai na nossa casa, isso aqui tá cheio de vasilhame aí dentro aí, ó. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, usuários têm relatado diversos outros problemas com o transporte público na cidade. A frota chegou a ser reduzida em 40%, provocando aglomerações e demora, até que a Justiça determinou a retomada do serviço. Esse advogado aponta descaso, tanto do Pró-Urbano quanto da Prefeitura, com quem depende do ônibus. O que se está vivenciando em Ribeirão Preto, nesse exato momento, é um discurso da municipalidade de evitar-se as aglomerações, de promover-se o distanciamento social e o isolamento social em combate ao novo coronavírus. Agora, à medida em que eu não produzo à sociedade o mínimo necessário para que evite esse deslocamento, eu estou indo na contramão desse discurso. Evidentemente, eu estou aí, de certa forma, ou de uma forma velada, patrocinando esse deslocamento e o surgimento de aglomerações. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Transerp não se manifestou, já o consórcio Pró-Urbano também não se manifestou sobre as reclamações dos usuários. Apenas orientou que os passageiros façam a recarga online durante a pandemia. Os canais disponíveis são um portal na internet, um aplicativo para celular e as máquinas de autoatendimento. E agora mais um problema. Os motoristas do transporte coletivo de Ribeirão Preto cruzaram os braços nesta manhã contra a falta de pagamento dos salários. Os funcionários afirmam que já tinham sido afetados por medidas como redução de jornada de trabalho, de benefícios como vale alimentação, em função dos efeitos da pandemia, mas agora estão sem remuneração mensal. Os ônibus deixaram de circular por volta das 9 horas da manhã e só devem voltar quando o problema for resolvido. Infelizmente não há respeito com o trabalhador. É como eu vi de vários colegas aqui. Eles recebem para trabalhar e nós trabalhamos para receber. E nós já trabalhamos. As nossas famílias estão em casa, precisando inclusive de gêneros de primeira necessidade, né? Precisam pagar a conta. Né, com esse salário já reduzido, já está difícil normalmente. Com o salário reduzido, está mais difícil ainda. E eles não cumprem a parte deles, que é pagar os funcionários. Quer dizer, é o mínimo que uma empresa poderia fazer, não deixar os trabalhadores desse jeito. A Transerp disse que já notificou o Pró-Urbano para que tome as providências necessárias. Já o consórcio
informou que o sistema entrou em colapso, gastando muito mais do que arrecada com a quarentena estendida até o dia 31 de maio. Não tem condições de continuar operando se não tiver apoio da administração pública. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, em tempos tão difíceis, agora os usuários do transporte coletivo têm que enfrentar mais esse problema. A gente vai aproveitar para falar agora com o advogado especialista em trânsito, doutor Ademar Padrão. Doutora, a Prefeitura ainda quer antecipar o pagamento de R$4,5 milhões para o consórcio pró-urbano, que alega aí uma queda de 75% no número de passageiros. Esse é o momento de reavaliar o contrato? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu digo o seguinte, embora poderia acontecer sim nesse momento, porque dinheiro em caixa a Prefeitura tem, porque vem de uma previsão, na verdade uma provisão do ano anterior. Porém, a Prefeitura alega para a Câmara Municipal que existe uma imprevisão do contrato em decorrência do problema do coronavírus. Porém, veja, e a auditagem da bilheteria que a Prefeitura ficou de fazer no começo do ano. Como é que a Prefeitura alega imprevisão se ela nem sabe quanto arrecada e qual que é o custo operacional da empresa? Então, realmente é contraditório e, por conta disso, esse não é o momento de pedir essa antecipação. Eu não deixo de analisar que a empresa, no caso do consórcio, necessita sim de um caixa para poder manter as atividades. Porém, esse contrato ele já é suspeito desde o início, já falamos várias vezes aqui, e a Prefeitura continua de joelho para o sistema. Do jeito que está, essa revisão agora é descabida e a Câmara Municipal tem que aproveitar o momento e exigir que a Prefeitura apresente dados em relação ao contrato, faturamento e despesas. Tudo isso pode soar como uma chantagem do consórcio? Sim, de uma certa maneira sim. E agora, inclusive, falando do que acontece hoje em relação à greve de motoristas. Vamos lá, o motorista tem todo o direito de receber o salário dele, ele não pode trabalhar de graça, ok. O próprio sindicato sabe que ele tem que manter uma quantidade mínima de motoristas, ainda que seja numa situação de greve que está sendo alegada. E, por outro lado, o empregador, que na verdade é o consórcio, ele não pode promover esse tipo de situação, porque é um crime definido em lei, chamado lockout. Então, o que acontece é estranho por conta desses dois fatores. O sindicato tirar toda a capacidade laborativa que faz o serviço, sabendo que não pode, e o consórcio deixar chegar nesse extremo, nesse momento, para usar desse artifício, que é um direito do empregado, eu repito, do motorista, mas ele não poderia ser usado da forma que está. Então, é uma tragédia anunciada e a Prefeitura está de joelho pedindo, por favor, para o consórcio e agora vai usar a Câmara Municipal para tentar levantar o dinheiro que o consórcio exige. E, doutor, o consórcio pró-urbano disse que o atendimento online é necessário para limitar aí a disseminação do vírus. E como resolver essa questão para o usuário do transporte não ser tão prejudicado? Bom, conforme nós assistimos nas imagens e o outro colega advogado muito bem colocou, o que está acontecendo é um abuso. Agora, eu já digo que é em relação à má fiscalização por parte da Prefeitura, por parte do Transerp, que pelo jeito ele está de férias também, que eu já tentei acessar desde o dia 16 de março e não tenho resposta. Então o que acontece, aí sim, é um ato falho da administração pública em relação à fiscalização. Ela acaba jogando a toalha e deixando piorar a situação para o usuário. Então o consórcio em si, ele está fazendo o que ele quer do sistema. E aí a Prefeitura está deixando por omissão o usuário na mão. Assistimos várias pessoas mostrando a dificuldade que elas têm para poder ir ao trabalho, se locomover. E isso não deveria estar acontecendo. Exige agora, nesse momento, a participação do Ministério Público Federal. Se der tempo, eu explico o porquê. E o cidadão deve ficar de olho na postura dos vereadores nesse momento? Sim, porque, veja, infelizmente eu vou ter que usar esse termo, mas é um faz de conta. A Câmara Municipal acompanha a Prefeitura nessa omissão há 4 anos. Então vai criar uma CPI agora, no meio da pandemia, e vai terminar quando? Se o mandato da maioria dos vereadores termina esse ano. Então é algo muito triste para a cidade de Ribeirão Preto e vai desdobrar em problemas maiores, porque logo, logo eles vão pedir aumento de tarifa, isso é certeza, e também o custo operacional está aumentando por conta do dólar, que muito insumo que é usado no transporte, ele é estrangeiro ou ele é regulado por uma moeda estrangeira. Então é muito grave essa situação e é um momento de tentar resolver o problema de vez, porque senão o que vem pela frente ainda é muito pior. E, doutor, como o Ministério Público pode agir diante dessa situação? Eu sugiro que o usuário, é difícil que eu vou falar para o usuário, mas que ele monte um grupo e vá até a OAB de Ribeirão Preto, a OAB de Ribeirão Preto, e peça para a OAB promover uma ação perante o Ministério Público Federal, porque esse assunto já esgotou a esfera estadual. O Ministério Público Estadual não tem mais o que fazer. É federal porque agora envolve dinheiro da União em relação ao plano de aceleração do crescimento e às obras da cidade. Tá? É um pouco complexo
complexo para eu explicar, mas tem a ligação. Então, o Ministério Público Federal entrando nessa questão, eu acredito que aí sim a gente consegue direcionar melhor e melhorar para o usuário, que é o último a ser pensado nessa situação, está sendo o usuário, infelizmente. Ok, doutor, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para mostrar que um prefeito de Mirandópolis recorreu à justiça para a flexibilização da quarentena. Rafael? Até já, Thaisa.